Fala meu time, tudo bem com vocês? Como é que tá todo mundo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Miquel Mariano falando. Tips de profissional desde o final de 2018, vários anos de bagagem, vários estágios pelo mundo conhecido. Enfim, eu sou um cara realizado, graças a Deus, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês como eu preparo as minhas análises, tá? Não fiz nenhuma análise ainda. Eu vou abrir ao vivo com vocês e vou pontuar alguns pontos importantes e a gente vai fazer várias análises juntos, beleza? Mas antes de mais nada, ó, tá vendo aqui, ó, esse QR Code aqui embaixo para vocês? Já amplia esse QR Code, né? Entra dentro do nosso canal gratuito. Através dele é só você fazer a leitura do QR Code. Você vai entrar no canal gratuito para você seguir todas as entradas que eu vou falar para vocês aqui e muito mais, tá? Tô separando odd 10, odd 20 lá para vocês também. E outro ponto importante, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada das nossas entradas e tudo que a gente vai fazer dentro do mercado. Beleza? Eu trabalho de uma forma bem transparente, eu mostro aqui na prática num canal gratuito que é a Academia das Apostas Brasil, é um site gratuito, tá? Onde você pode acompanhar comigo e também fazer as fezinhas de vocês. Óbvio que eu envio várias entradas, tanto no canal gratuito quanto no canal VIP, o link está na descrição aqui do vídeo, beleza? Vamos que vamos meter marcha, pessoal? Eu sempre estou olhando aqui, ou aqui, ou aqui, que eu tenho várias telas aqui, eu separo alguns números e a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Hoje eu tô de camisa do Barcelona, tá? Hoje é um dia especial. Eu sou um cara bem tranquilo e transparente nas minhas operações. Eu vou mostrar o porquê e como eu acerto muito e por que vocês gostam bastante das operações pré-live. Beleza? Vamos lá. O que tem para hoje? Esse site mostra muitos jogos, os jogos mais importantes do dia nessa sexta-feira, dia 28 de 3 de 2025. Em qualquer mercado você consegue fazer uma operação validada, tá? Eu já vi uma baita de uma oportunidade aqui, que é a volta do campeonato alemão pós-data FIFA e o jogo do Lyon também. Então vamos abrir aqui o jogo do Bayer Leverkusen. Estou abrindo outra tela aqui. Olha só que interessante, eu já vejo aqui que o Bayer Leverkusen ele veio de uma sequência ruim, onde ele perdeu para o Bayern de Munique, perdeu para o Bayern de Bremen, perdeu para o Bayern de Munique, aquela sequência de Liga dos Campeões, onde o Bayern de Munique foi amplamente superior ao Bayer Leverkusen, né, e ganhou os dois jogos na Liga dos Campeões, e o Bayer Leverkusen se recuperou contra o Stuttgart fora de casa na última partida da Bundesliga. Então, eu acredito que o Bayer Leverkusen ele é amplamente favorito. Então, se ele é favorito, ele tem uma odd de 1.25, a gente pode montar uma dupla, uma tripla, algo similar dentro dessa partida. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço uma leitura e como que eu faço uma entrada. Beleza? Só se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês não perderem nada. Galerinha, ó, olha só que coisa interessante. Bayer Leverkusen e Bochum, Buckman, chame como quiser. Beleza? Primeiro ponto que eu olho, os últimos 3 anos. Essas equipes se enfrentaram? Sim. Quantas partidas? 7 jogos. Com 7 jogos, com 4 vitórias do Bayer Leverkusen, 2 empates e somente uma derrota, que foi no ano de 2023, tá? Então, 2 anos atrás, o Buckman ganhou do Bayer Leverkusen 3-0. Então, já temos aí uma leitura que o Bayer Leverkusen costuma ser um time forte contra o Buckman, tá? O Bochum, como vocês quiserem chamar. Beleza? Vamos pegar o time do Bayer Leverkusen como mandante na competição. Olha, ele é um ótimo mandante, tá vendo? Muitos jogos, só tem 2 derrotas e 3 empates, o restante é só vitória. Contra o Bochum, que ganhou o último jogo, acredite se quiser, do Bayern de Munique. Né? O Bayern de Munique estava naquele jogo junto com o Bayer Leverkusen, a cabeça estava no outro jogo. E o Bochum acabou ganhando essa partida. Ele é um péssimo, olha só, péssimo visitante. Somente 6 pontos em 13 partidas. Somente uma vitória, 3 empates e 9 derrotas. Tá? O Bayer Leverkusen é um ótimo mandante, só perde para o Bayern de Munique, o melhor visitante, brigando pela liderança. Se quer ser campeão ainda, tem que vencer essa partida, tá? Então eu não vou fugir da responsabilidade. Primeira coisa, vitória. Só que nessa partida eu já consegui enxergar uma outra oportunidade. Olha que coisa interessante. Além da vitória do Bayer Leverkusen, eu consegui enxergar o over 1,5. Vou explicar o porquê. Se vocês fizerem a leitura de vocês, olha só os últimos 5 jogos. 1, 2, 3, 4, 5. Os últimos 5 jogos dos últimos 3 anos, todos bateram o over 1,5. E os últimos 10 jogos, os últimos 5 jogos do Bayer Leverkusen na temporada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, todos eles bateram o over 1,5. Os últimos 1, 2, 3, 4, 5 do Bochum, 4 bateram over 1,5. Então eu já entendi que nos últimos 3 anos, esses times fizeram, nos últimos 3 anos, fizeram 5 jogos, todos bateram over 1,5. Os últimos 5 jogos da Bayer Leverkusen, todos bateram over 1,5. Os últimos 5 jogos do Bochum,
4 bateram over 1,5. Agora falta somente uma coisa, uma leitura pra gente entender se esse jogo tem muito, mas muito valor, tá? A média de 1,5 gols na Bundesliga é de 81%. É muito alto. Quase 60% para over 2,5. Ou seja, o que eu vou montar nessa partida? Eu vou fazer uma múltiplazinha bem curta. Vitória do Bayer Leverkusen e over 1,5 na partida, tá? Já tem a minha primeira entrada da dupla aí, que eu vou preparar para vocês aqui ao vivo, tá? Então, uma leitura bem simples. Eu peguei o quê? Confronto dos últimos 3 anos. Eu peguei também o time como mandante, é muito forte. O outro time é ruim como visitante. Peguei também a média dos gols, a média da competição de gols, várias leituras. E óbvio que eu tenho uma operação ainda mais qualificada que eu ensino pra galera do VIP, a galera das minhas mentorias. Tem mais leituras a fazer, muito mais coisas, mais ferramentas. Essa que eu estou entregando uma de forma gratuita para vocês, beleza? Então, deixando o Bayer Leverkusen de lado, vamos ver se o jogo do Lyon tem algum valor. Lyon jogando fora de casa no campeonato francês. Já podemos ver aqui que nos últimos 3 anos as equipes se enfrentaram muito. E o Lyon só perdeu 2 partidas para essa equipe, tá? Que é o Strasbourg. Enfim, vamos ver o momento de cada equipe. Olha, estão bem parelhas na competição. É um jogo muito igual. Tá? O PSG sobrando, já é o campeão francês, com certeza. Tá? Mas o Lyon tá nessa, né? Brigando por Liga dos Campeões da Europa, ponto a ponto com Nice, Mônaco e Olympique de Marseille. Beleza? Primeira coisa, se as equipes estão parelhas, eu evito a palavra vitória, tá? Então, mesmo o Leão jogando fora de casa, o que a gente pode trazer de positivo aqui? Over e meio é algo positivo. Olha só, tirando a Copa, que eu não conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, os últimos 5 jogos deles, todos bateram over e meio. Nos últimos 3 anos deles, olha o tanto de jogo que bateu over e meio. São 2 times que fazem bastante gols, como se enfrentam, tá? Outro ponto importante, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogos, em 5 jogos do Strasbourg, somente 2 bateu over e meio. Então, automaticamente já estou descartando over e meio dessa equipe. E olha só, como mandante é uma equipe que é até razoável para over e meio. O Lyon é muito bom como visitante para over e meio. Só que eu pego o momento. Lembra? Eu pego sempre o momento. Por isso que eu escolho os últimos 5 jogos. Eu já descarto o time da casa para over e meio. O time do Lyon é muito forte para over e meio. Olha isso, ele vem de 5 vitórias seguidas. Ele vem de dos últimos 8 jogos, ele ganhou 7. É muito forte? É. O outro time também está muito forte? É. Só que eu descarto completamente o over e meio por conta de um time. Para bater a minha dupla de over e meio tem que ser os dois, tem que ser muito bem os dois naquele momento. Olha só, a média do campeonato francês é muito alta over e meio. Ah, então a média não supre o time da casa? Para mim não. Tem que ser um casamento entre as duas equipes. Então eu já estou fugindo de favoritismo, já estou fugindo de over e meio, tá? Então, fugindo desses dois favoritismos, eu prefiro acompanhar essa partida e fazer uma entrada nesse jogo, acompanhar essa partida ao decorrer do jogo. Posso correr um risco? Ah, Miquel, eu quero correr risco. Qual risco eu correria nessa partida? Over e meio. Por quê? Confronto entre eles, o Lyon faz muito gol, e aqui essas 3 partidas seguidas aqui não saiu over e meio. Contando também que ele fez 2 jogos fora de casa, né? Então isso conta muito também para não sair 2 gols, tá? Mas se você não quiser correr risco, eu escolheria outro jogo. Eu vou correr risco nesse jogo aqui nas minhas operações, tá? Over e meio. Só que eu tô ensinando para vocês o ponto positivo e o ponto negativo. Então vamos 100% no ponto positivo, beleza? Então eu já vou pular essa partida aí e vamos buscar uma outra oportunidade de mercado. Tá? Outra oportunidade que eu já consegui começar a enxergar aqui, ó. Fenerbahçe da Turquia. Vamos ver o que tem pra gente aqui. Fenerbahçe da Turquia, já sei que é um baita de um time. Vai pegar um time muito forte na competição também. Porém, Fenerbahçe tá brigando ponto a ponto. Tem um jogo a menos. Tá brigando ponto a ponto com o Galatasaray para ser campeão. Se quer pensar em título ainda, o Fenerbahçe, ele tem que vencer essa partida. Primeira coisa que a gente olha, olha só que coisa interessante. Os últimos 3 anos, quantos confrontos eles têm entre eles? Esse time, provavelmente, ele subiu da segunda divisão. Por que eu sei disso? Porque nos últimos 3 anos só tiveram uma partida entre eles, que foi 2024. Tá vendo? Ou seja, provavelmente esse time tá subindo de segunda divisão, né? E o Fenerbahçe tá brigando pelo título. Nos últimos 10 jogos, olha só tem uma derrota pro Rangers na Liga Europa. Só que o Fenerbahçe passou fora de casa, ele foi buscar. Passou? Passou não, ó. Saiu nos pênaltis pro Rangers, tá vendo? Então, qual que é o favoritismo? Ah, aqui o Fenerbahçe tem tudo pra ganhar? Tem.
É um jogo legal? É. Só que eu posso fazer o quê? Para complemento de odd, tá? O que eu vou trabalhar nessa partida? Vou trabalhar algo muito importante, que quando o over e meio está derretido, quanto o dupla hipótese está derretido, eu trabalho essa terceira opção que eu vou entregar para vocês, que é para ter um vencedor na partida, tá? Então, vamos lá. Olha só, os últimos 10 jogos dessa equipe aqui, somente 2 jogos terminaram empatados. Os últimos 10 jogos do Fenerbahçe, somente 3 jogos terminaram empatados. Ou seja, se você for pegar a média dos últimos 5 jogos, tá tudo bem encaixado. Os times empatam muito pouco. Empatam muito pouco. Então, pensando que os times empatam muito pouco e o Fenerbahçe precisa vencer, eu vou usar uma estratégia diferente. Eu vou na vitória do Bayer Leverkusen e over 1,5 e para ter um vencedor no jogo do Fenerbahçe. Ou seja, ele pode perder ou ele pode ganhar. Só não pode empatar. Um dos dois, a gente montou uma dupla aí de muito valor. Você pode fazer a cotação aí para vocês verem que vai ter muito valor. E para você pegar essa entrada, vem aqui no QR Code aqui embaixo, canto direito superior, inferior, em azul, escaneia, essa entrada vai estar dentro do grupo para vocês, tá? Então, galera, não tem jeito. É uma ótima estratégia, uma dica muito bem feita, tá? Que eu tenho certeza que vocês... mano, isso aqui pra mim tem 90% de assertividade. Não tem 100%, porque nada é 100%. A variante do futebol, expulsão, muita coisa pode acontecer. Mas tem muito valor essa entrada, beleza? Então vamos falar mais de futebol aqui, ó. Vamos pegar Sheffield United, segunda divisão da Inglaterra, e vamos pegar aqui um jogo da Bélgica. Bacana, eu gosto muito do campeonato belga, tá? Sai bastante gols, eu gosto bastante. Primeiro jogo, Sheffield United, qual é a posição dele? Por quê? O que o Sheffield United está brigando? Ele está brigando por liderança, ele está brigando por acesso. Ele é o segundo melhor visitante, segundo melhor mandante, o melhor visitante da competição. Nos últimos 10 jogos, ele perdeu somente 2. E, mano, ele vai pegar um time muito forte. E aqui eu já consigo enxergar algo bem interessante. Olha só. Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5. Os últimos 5 jogos, todos bateram. 2 não bateram over 1,5. Um ele jogou como visitante. Então, Sheffield United, né? Então, esse jogo como visitante, meio que eu descarto, entre aspas, né? Então, é muito bom o over 1,5. O seu adversário, todos bateram over 1,5. O seu adversário, de 10 jogos, somente um jogo não bateu over 1,5. Então, já estou vendo que a média desses dois times é interessante. A média da Championship, que é a segunda divisão, não é tão interessante. É 72% a média de over 1,5. Mas, entre os dois times, é uma cotação que é legal. Por quê? Pela briga das duas equipes e por que eles estão brigando, né? Ambos estão brigando pelo acesso. Tanto o Sheffield, que está bem distante aqui, quanto esse outro time aqui que, mano, é muito difícil ele ter o acesso. Ele vai entrar naquele playoff, né? Mas é um jogo interessante. Eu vou pegar over 1,5 nessa partida aqui do Sheffield United, beleza? Over 1,5. O outro jogo é o Charleroi. Charleroi, da Bélgica, né? Charleroi dos últimos 10 jogos está bem constante. São dois times que estão assim, oscilando na competição, né? Estão oscilando na competição. Então, é um jogo aqui que... O que a gente pode fazer uma cotação de over e meio? Over e meio interessante, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Os últimos 5 jogos, 4 bateram over e meio. Aqui os últimos 1, 2, 3, 4, 5. 3 bateram over e meio. A média da competição tá na média. Eu acho que não tem tanto valor aqui para a gente poder correr riscos. Por que eu não quero correr risco? Porque pensando que o confronto entre eles, lembra que eu falei com vocês? O confronto entre eles, olha, 1, 2, 3, 4, 5, os últimos 5 jogos, 3 jogos não saíram over e meio. Então é uma cotação de um jogo diferente, tá? Pessoal, lembrando, se inscreva no canal, ativa as notificações para vocês não perderem nada. Então esse jogo aqui é para over e meio, que eu quero fazer uma dupla com esse, eu descarto, tá? E o favoritismo também eu vou descartar pela disparidade, tá? Então, vamos descartar esse jogo. Vamos buscar uma nova operação. Vou falar, esse jogo ainda tem mais um que eu quero falar, beleza? Vamos procurar aqui, ó. Fenerbahçe a gente já falou. Tem muito jogo, velho. Se você for pegar tudo, você tá ferrado, tá? Essa que é a grande verdade. Cara, um campeonato que eu adoro. Olho nessa competição, que é um dos melhores campeonatos do mundo para gols. Áustria. Campeonato austríaco. Lech Linz. Ótimo time, forte na competição. Líder da competição, podem ver aqui, ó, líder isolado da competição com 15 pontos em 22 jogos, tá? 15 pontos em 22 jogos. Cara, eu tô bem, mas bem confiante nesse jogo aqui, beleza? Olha só, primeira coisa, olha a disparidade técnica. Esse time que o time visitante é muito forte,
tá? Ele vem de uma derrota e um empate, totalmente natural. O empate foi no amistoso, né? E outro time vem de uma vitória no amistoso. Enfim, são duas equipes muito fortes na competição e o campeonato austríaco ele é bem parelho, mas eu não posso deixar de falar do principal, over 1,5. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, os últimos 5 jogos todos bateram over 1,5, os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 4 bateu over 1,5 e a média da competição é quase 80%. Ou seja, são dois times que fazem bastante gols, tá? E sofrem bastante gols na temporada, tá? Então a gente vai pegar um over 1,5 nessa partida. Over 1,5 no Sheffield United, over 1,5 no Lech Linz. E essa dica vai estar exclusivamente para vocês dentro do meu grupo gratuito, para você ter acesso. Mais uma vez, tá aqui ó, o QR Code aqui embaixo. Faz escaneia para você pegar, beleza? Agora eu quero fechar esse vídeo, né? E lembrando que sábado tá voltando o Campeonato Brasileiro, vamos fazer dica de passar as notícias de cada jogo, as melhores dicas de cada jogo, mandando tudo dentro do grupo gratuito para vocês, beleza? Agora eu quero falar de um jogo, Campeonato Alemão Segunda Divisão. Eu sou apaixonado pela Bundesliga B, é um campeonato fortíssimo. Hamburgo, depois de muito tempo brigando seriamente pelo acesso, ano após ano foi dando mole, foi dando mole, foi dando mole e não subia, tá? Mas eu não vou ficar atrás da responsabilidade. Aqui é o seguinte, o que pega nessa partida? O Hamburgo, raramente o Hamburgo empata, raro. Isso é uma coisa rara. Rara o do Hamburgo empatar. Olha que ele empata esses jogos aqui na Bundesliga B, empatou, mas é algo raro, tá? Pela grandeza do time, por ele ser o melhor mandante da competição, olha só, ele tem 13 jogos com 7 vitórias e 6 empates, então nessa temporada ele está empatando muito dentro de casa. Eu não vou na vitória um dos times. Por que eu não vou na vitória um dos times? Porque o Hamburgo empatou bastante nessa temporada dentro de casa. Porém, eu vou ser um cara aqui que vou trabalhar de uma forma bem honesta com vocês. Eu vou na vitória seca do Hamburgo, tá? Primeiro, ele precisa se manter na liderança, ele é um time mais forte, ele é o melhor mandante, vai pegar um visitante razoável e o momento do Hamburgo dentro de casa é forte e o outro time vem de 2 empates seguidos fora de casa. Por que eu tô indo na vitória? Porque eu conheço o Hamburgo, conheço o futebol do Hamburgo, já tô acompanhando, sei do poderio ofensivo do Hamburgo, ele tá em reconstrução na Alemanha B, então eu vou sem medo na vitória do Hamburgo, beleza? Tranquilo? Por que eu fui? Simplesmente ele é o melhor mandante da competição e o líder da competição. Tem jogo que você tem que correr risco, não tem jeito, beleza? O outro jogo aqui, mano, o ULM, aqui meu amigo do céu, a gente tem que fazer aqui uma leitura, tá? Esse jogo, vocês podem ver que o time visitante, ou ele perde ou ele ganha. O bicho não empata, muito difícil, tá vendo? Ele só empatou na estreia da Bundesliga B, se não me engano. Na estreia não. Só que ele empatou. Enquanto o outro time, né, é um time que até empatou bastante esses jogos aqui, mas é coisa natural, tá? Eu vou para ter um vencedor na partida. Por que ter um vencedor na partida? Se você for pegar esses últimos empates aqui, você recuaria, certo? Mas a tabela me mostra que eu não posso recuar. Por quê? Olha só, é briga contra o rebaixamento, é confronto direto aqui, ó. Ou seja, se o LM quiser escapar do rebaixamento, ele tem que vencer essa partida de qualquer maneira. Então eu vou de vitória do Hamburgo e um vencedor no jogo do ULM. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Falei de alguns jogos, tem uma gama gigantesca aqui para você analisar. Eu utilizei uma das formas que eu analiso. Eu tenho outros métodos que eu vou trazer para vocês também. Depois eu vou trazendo com o tempo, tá? E a gente vai sempre replicando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos no final de mais um vídeo. Vamos que vamos. Aquele beijo, aquele abraço. Comenta bastante aqui se vocês estão gostando. É nóis. Valeu, rapaziadinha.